O Evangelho em 3 minutos, com Mário Persona. Ao escrever aos cristãos da Galácia, que insistiam em guardar a lei de Moisés para serem salvos, Paulo diz a eles: de nada vale ser circuncidado ou não. O que importa é ser uma nova criação. Isso está em Gálatas 6:15. Em sua carta aos Coríntios, ele acrescenta: portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram, eis que surgiram coisas novas. Percebe que isso implica numa mudança no modo de Deus tratar com o homem antes e depois de Cristo? Na cruz, Deus pôs um ponto final no homem, em seu estado natural e na velha criação. Em Jesus ressuscitado, nós temos o primeiro exemplar de uma nova criação. O homem da primeira criação possuía um cérebro de matéria vinda da terra, e limitado a entender as coisas em um espaço-tempo tridimensional, as coisas da terra. O homem da nova criação terá o seu cérebro transformado para compreender as coisas nos novos céus e na nova terra, a eternidade, quando o tempo deixar de existir. Quando você recebe a nova vida que está em Jesus e crê nele como seu Salvador, o seu cérebro físico ainda permanece o mesmo, bem como o seu corpo material. Mas você já recebe a nova natureza que pertence à nova criação. E o Espírito Santo vem também habitar em você. O seu corpo ainda aguarda a ressurreição para ser transformado à semelhança do corpo glorioso de Jesus. Mas a sua mente já está capacitada a entender as coisas celestiais, ainda que como em espelho. É como se você vivesse no velho hardware rodando um software de última geração. O apóstolo Paulo explica dessa forma: agora, pois, vemos apenas um reflexo obscuro, como em espelho, mas então veremos face a face. Agora conheço em parte, então conhecerei plenamente. Isso está em 1 Coríntios 13:12. Naquele tempo, espelhos eram chapas de bronze polido, que davam uma vaga ideia do que era refletido neles. Nunca a imagem perfeita. Portanto, enquanto você estiver neste corpo de matéria terrena, será capaz de entender as coisas eternas, mas como um reflexo obscuro. Se você tiver em si já a nova criação em Cristo Jesus. E quem não é de Cristo? Quem não tem a nova natureza? E quem não pertence à nova criação? O incrédulo não aceita as coisas que vêm do Espírito de Deus porque lhes são loucura. E não é capaz de entendê-las porque elas se discernem espiritualmente. Mas quem é espiritual discerne todas as coisas, e ele mesmo não é discernido por ninguém. Pois quem conheceu a mente do Senhor para que possamos instruí-lo? Nós, porém, nós que cremos em Cristo, temos a mente de Cristo. Paulo fala isso aos Coríntios, em 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 14. O cérebro humano, o cérebro natural, independente de quão inteligente ele seja, não consegue entender a palavra de Deus. É mais fácil ensinar física quântica a uma lesma do que fazer o homem natural entender as coisas eternas, as coisas espirituais. Mas como obter, então, essa mente celestial para poder conhecer a Deus? Isto é o que veremos nos próximos 3 minutos. Visite 3minutos.net. Dúvidas? Visite respondi.com.br.